paz do Senhor Jesus, irmãos. Que a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade, o qual Ele está me concedendo, para falar a palavra dEle, irmãos, aos vossos corações. Que a paz e a graça dEle, irmão, venha prevalecer no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Meus nobres irmãos, nesse momento vamos meditar um pouco na Santa Palavra de Deus. Vamos ler 3 versículos da Palavra de Deus que fica no livro de Jonas, do profeta Jonas. Capítulo de número 3, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Amém? Vamos meditar na palavra de Jonas nesse momento, no livro dele. Versículo 1 diz: Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Amém? Só até aí. Observamos, irmãos, Jonas. Quem foi Jonas? Jonas era filho de Anita. Jonas, ele era um profeta desobediente. Era um profeta que não tinha misericórdia. Era um profeta que eles não tinham, um coração aquebrantado. Ele não tinha amor pelas pessoas da cidade de Nínive. Agora observamos quando Deus falou para ele ir à cidade de Nínive pela primeira vez. O que Jonas fez? Ele foi para o lado oposto do que Deus tinha mandado ele ir. Pela primeira vez ele falou: eu vou. Só que ele não foi. Por quê? Porque se ele não fosse, Deus ia destruir aquela cidade. E era isso que ele queria. Era isso. Eu fico pensando hoje, quantas pessoas maldosas, irmãos, elas ficam torcendo pela derrota do próximo. Quantas pessoas torcem para que aconteça algo na tua vida, para que tu venha cair, voltar para o pó, para a lama, para que eles venham dar risada de tu. Quantas? Mas eu quero te falar nesse momento, irmão, que Deus, Ele é muito maior do que aqueles pensamentos negativos que as pessoas têm. Aquelas pessoas que olham de olho atravessado para ti. Aquelas pessoas que torcem pela tua derrota. Não se preocupe não, irmão, porque Deus está no controle da tua vida. Você pode até ter saído da presença dEle, mas Ele está te chamando mais uma vez. Aquele povo de Nínive, eles ouviram a palavra. Só que existe a desistência. Quantas pessoas estão perecendo por aí, não porque conhecem, mas por falta de obediência. Quantas pessoas estão saindo da presença de Deus porque o mundo está convidando? Quantas? Mas Deus fala que Ele não tem prazer, irmãos, de ver um pecador morrer. As pessoas morrem por falta de conhecimento, por falta de obediência a Deus. E quando Jesus voltar, irmão, Ele não quer deixar ninguém para trás. Ele quer levar todos com Ele. Observamos quando Ele falou para aqueles discípulos: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creia também em mim. Porque na casa de meus pais há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Porque se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também comigo. É esse Deus, irmãos, que nunca vai negar. Nunca, jamais Ele vai negar uma palavra para nós. Ele sempre está enviando profetas para levar a mensagem dEle para nós. Para que nós possamos retornar para a presença dEle. E Ele mesmo fala: ai daqueles que fizer com que um dos meus pequeninos se perca. Porque sempre, irmão, vai haver alguém
para levar uma palavra de desânimo para você, para que você venha abandonar o caminho da verdade. Mas eu quero te falar nesse momento, não temas, irmãos, porque Deus, Ele está no controle de toda a situação. Observamos aquele profeta, irmão, com aquela mente perturbada, com aquela mente que ele não passou pelo renovo espiritual. Porque se ele tivesse passado pelo renovo espiritual verdadeiramente, ele não estava com aquele ódio, com aquela ira, carregando no peito e na mente dele, irmão. Imagine ele levando a mensagem de libertação para o coração daquele povo. Ele sabia que se ele levasse, o povo ia se arrepender. Porque Deus, Ele deu um prazo determinado em 40 dias. Não é em 40 horas, não é em 40 minutos. É em 40 dias. Eu destruirei essa cidade. É um tempo suficiente para que as pessoas venham se converter dos seus maus caminhos, se arrepender pelo que fez. Amém? Então nunca é tarde, irmãos. E Deus, Ele passa uma borracha naquilo que tu fez. Mas Ele também fala, quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra, que você peca de propósito, não há sacrifício nenhum que faz com que Deus te perdoe. Mas Deus, Ele queria e sempre vai querer fazer uma aliança contigo, renovar uma aliança. Se você quebrou, Ele quer renovar essa aliança contigo. Ele não quebra aliança. O homem, a mulher, o povo, o ser humano, ele quebra aliança com Deus. Porque para você não quebrar aliança com Deus, exige renunciamento de pecado. É uma coisa que as pessoas elas têm a prática de fazer as coisas mudando, mas não tem a prática da santa e perfeita palavra de Deus. Conhecer a palavra, muitas pessoas conhecem. O difícil não é conhecer a palavra, o difícil é ter a prática da palavra, que é os ensinamentos cristãos. Amém? Então naquele momento, ele começou a pregar o arrependimento para aquele povo. Arrependa dos seus pecados, porque em 40 dias Deus vai destruir essa terra. E observamos o rei, ficou sabendo. Olha o que aquele rei fez. Ele decretou naquele tempo que todas as pessoas vestissem pano de saco em sinal de arrependimento, para que Deus viesse poupar a vida daquele povo. E ele falou que até os animais, irmãos, tinham que vestir pano de saco. Observamos no versículo 6, olha só. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre a cinza. Por que ele fez isso? Em sinal de arrependimento. Sobre a cinza, irmão. Naquela época, a cinza era um sinal de arrependimento a Deus. Observamos quando Jó estava passando pelaquela situação, pelaquele processo, irmão. Ele tirou as suas vestes. E sabe o que ele fez? Ele se jogou cinza. Ele começou a se coçar com um caco de telha, porque ele estava com uma grande enfermidade. Mas ele jogou aquela cinza, irmão. Ele sabia que ele não tinha feito nada de errado, mas ele fez aquilo, porque naquela época o povo usava aquilo como sinal de arrependimento por alguma coisa que tinha feito. E esse rei, ele fez isso. E ele decretou que todo aquele povo fizesse a mesma coisa, vestindo um pano de saco. É uma coisa que as pessoas elas têm até vergonha hoje em dia, de vestir pano de saco em sinal de arrependimento. Vestir pano de saco fazendo algum sacrifício, porque as pessoas elas querem pedir a Deus, mas não quer pagar preço, mas não tem coragem de botar pelo menos 30 dias fazendo que um sacrifício da carne, vestir um pano de saco, porque tem vergonha, irmão. E se você tiver vergonha, você não recebe. Jesus fala: peçam que eu te dou, batam e a porta será aberta para ti.
Ele pode te dar, mas antes de você receber, Ele te coloca lá no deserto. Amém? Que nós possamos, irmãos, fazer tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e em nossa mente. Que a paz e a graça de Deus, ela venha prevalecer em nossas vidas. Que nós nunca viemos, irmãos, se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas continuamos a caminhar. Eu sei que nós estamos passando pelo deserto, estamos passando por uma luta, estamos passando pela tribulação, mas a Bíblia fala que o que nos espera é muito maior do que o sofrimento que está nesse momento. Amém? Que a paz de Deus esteja contigo. Oramos nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, nós entramos na Tua presença, Pai, mais uma vez. Te pedimos que o Senhor, meu Pai, se for da Tua vontade, venha fortalecer os nossos joelhos enfraquecidos, para que nós possamos estar todo o santo dia com Ele dobrado, entrando na Tua presença, Senhor Deus, que é nossa intimidade contigo, Pai. Vai nos libertando, Pai. Vai nos dando sabedoria, Deus. Vai nos dando entendimento da Tua santa palavra, Pai. Que nós possamos todo o santo dia, Pai, ter uma inspiração divina, Pai. Ter um entendimento completo da Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus. Que as Tuas mãos venham ficar estendidas sobre a nossa vida, Pai. E que nunca venha faltar o óleo de Deus sobre a nossa cabeça, Pai. E é assim que eu oro, Pai, apresentando a vida de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica na paz. Que Deus nos guarda. Em nome de Jesus. Amém.